Vamos começar. O primeiro ponto sobre o reino de Deus é: o que é o reino de Deus? Essa é a grande primeira pergunta que temos que saber responder. O que é o reino de Deus? O que significa reino de Deus? Muitas pessoas falam que são do reino de Deus, mas elas não sabem definir essa doutrina, né? Conhecida teologicamente como Basileilologia, aonde nós estudamos sobre o reino de Deus, o que é o reino, como esse reino funciona, como esse reino se move, qual é a nossa participação dentro deste reino e qual é a dimensão, o alcance deste reino e como nos movemos dentro deste reino poderoso. Então é sobre isso que nós queremos falar neste vídeo. Vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo longo. A gente não vai se estender tanto, quero dar apenas alguns pontos principais para que você tenha uma noção clara sobre a realidade do reino de Deus e você possa entender que a grande missão de Jesus ao vir à Terra foi justamente estabelecer na Terra o reino de Deus. Quando nós lemos Isaías, Isaías vai profetizar, um dos maiores profetas messiânicos da Bíblia Sagrada. Ele vai profetizar que esse menino que viria, que nasceria, né, de uma virgem, ele traria sobre os seus ombros o principado. Essa palavra principado, ela dá uma noção ou uma direção ao reino de Deus. Então, Jesus, quando viesse ao mundo dos homens, quando encarnasse e se fizesse homem, ele traria nos seus ombros uma responsabilidade, estabelecer na terra o reino de Deus. E este reino tem um evangelho, por isso que o evangelho é o evangelho do reino de Deus. Então Jesus não pregou outra coisa a não ser o evangelho do reino de Deus, para que as pessoas que lhe ouvissem pudessem ser alcançadas e assim, entendendo este evangelho, elas fossem transformadas pelo poder desse evangelho. Logo, nos dias de hoje, a pregação que mais nortearia a humanidade seria a pregação do evangelho do reino, a exposição desta doutrina tão poderosa, tão profunda e tão importante. Para nós entendermos de forma clara o que é o reino de Deus, vamos ler Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Neste versículo, nessa leitura, nós temos claramente Paulo dando clareza sobre o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Em que se constitui este evangelho? Como que ele é formado? De que ele é formado? Quais são os principais elementos que dão realidade ao reino de Deus? Então, capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 17. Vai dizer assim a Bíblia Sagrada: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino. O reino de Deus, ele tem três elementos, três bases que o revelam, que o tornam real, que o definem, que o definem. Quais são? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse texto é muito claro, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essas três virtudes, esses três elementos, definem claramente o que é reino de Deus. O que é o reino? O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino sempre vai andar aliado, sempre vai andar em conjunto com a justiça. Não existe reino sem justiça, sem constituição. A justiça nada mais é do que as leis do reino de Deus. Quais são essas leis? Porque as duas coisas que eu tenho que priorizar
como cristão, segundo a orientação de Jesus, é o reino de Deus. Por isso que ele fala, mas buscai em primeiro lugar. Ou seja, tem que ser nossa prioridade. Tem que ser o ponto principal da nossa fé. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que seriam acrescentadas? A comida, o que beber e o que vestir. As três maiores preocupações comuns de todo ser humano. O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Então, o reino não se resume a coisas comuns da nossa vida. Não, o reino de Deus, ele é elevadíssimo. Ele se constitui de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é a justiça? A justiça é justamente a constituição do reino de Deus. A primeira coisa com a qual você se depara quando você ingressa no reino é com a justiça de Deus. É com as leis que regem, as leis que trazem equilíbrio ao reino de Deus. Essas leis estão encontradas, descritas no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Ali nós temos a base de todas as leis que vão se desenrolando ao decorrer de todo o Novo Testamento. Mas esses 3 capítulos, eles são a base de toda a justiça do reino de Deus, pois ali nós encontramos a constituição do reino de Deus. Então, a nossa leitura de cabeceira, ao menos daqueles que amam a palavra e gostam de entender sobre o reino de Deus, de se posicionar, e querem se posicionar de forma correta no reino de Deus, precisam ter como leitura de cabeceira o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Pois nesses 3 capítulos nós encontramos claramente revelado toda a constituição, todas as leis básicas, fundamentais do reino de Deus. Esses três capítulos, aonde é revelado toda a constituição do reino, ele vai ser dividido em 7 sessões para facilitar o nosso estudo, a nossa compreensão, a nossa meditação e obviamente, a absorção, né, do conteúdo que ali é revelado. Como que você vai absorver esse conteúdo? Como que você vai internalizar este conteúdo e, consequentemente, aplicar na sua vida? Quando você divide esse conteúdo, esses 3 capítulos, em 7 sessões principais, você vai conseguir ter uma compreensão mais clara, mais fácil, mais simples de todo o conteúdo que é extremamente relevante no estudo da doutrina do reino de Deus. Eu quero aqui destacar para você essas sessões que são extremamente importantes para o nosso estudo de toda a estrutura do reino de Deus. Todos os reinos, todos os impérios, todas as nações, todas as comunidades têm seus princípios, têm suas regras, têm suas leis. Obviamente, o reino de Deus não seria diferente, não seria inferior a isso, jamais. Deus também tem regras, Deus também tem princípios, leis que geram organização, equilíbrio e que nos dão deveres e direitos. Quando você cumpre a justiça do reino, você tem direitos às provisões, aos recursos, aos cuidados que este reino propõe para você. Mas para que isso seja, para que isso aconteça sobre você, para que você seja amparado pelo reino de Deus, você precisa cumprir a justiça deste reino. Desde o princípio, o homem, ele morreu por transgredir os mandamentos do Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo nos Efésios, capítulo 2, ele vai falar que nós estávamos mortos
em nossos delitos e pecados, ofensas e pecados, em nossas transgressões. Que transgressões? Porque transgressão é um pecado de quebrar leis, de romper com princípios, de não honrar os princípios de uma comunidade. Obviamente, Paulo está falando sobre o reino de Deus, sobre os céus, sobre a vontade de Deus. Então, quando nós quebramos, quando nós transgredimos as leis do reino, nós morremos espiritualmente. Agora, como eu sei que eu estou ou não estou quebrando as leis do reino? Como saber se estou ou não transgredindo as leis do reino de Deus? Simples. Conhecendo essas leis. Descobrindo que leis são essas. Para que nós evitemos, de fato, a quebra, a transgressão dessas leis. E não incorramos em juízo. Porque sempre que nós quebramos uma lei do reino de Deus, nós incorremos em juízo. O juízo nada mais é do que uma forma de nos alinhar ao propósito que Deus tem sobre a nossa vida, de nos alinhar aos princípios do reino de Deus. O juízo nunca é uma manifestação da ira destruidora de Deus. Deus não está destruindo você quando ele derrama juízo sobre você porque transgrediu uma lei e não se arrependeu por isso. Não. Ele está querendo realinhar sua vida ao propósito que ele estabeleceu na eternidade passada sobre a sua vida. Então, antes de haver mundo, antes de Deus criar o mundo físico, ele já havia escolhido cada um de nós para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E essa missão, ela está sobre a sua vida. Você está como que alguém carimbado com essa missão, com esse propósito. Deus entregou na sua vida, nas suas mãos, essa responsabilidade. Como é maravilhoso saber que Deus conta conosco para representarmos o seu nome, para expressarmos a Ele aonde nós formos ou estivermos. Muitas pessoas, mesmo sabendo da missão que carrega, do propósito que carrega, não dão valor a isso. E muitas delas, quando quiserem cumprir essa missão, será tarde demais. Porque há um tempo para tudo debaixo do sol. Então temos que fazer o quê? Aproveitar a oportunidade que Deus nos dá hoje para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão que está em nossa vida. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos alinhar aos princípios do reino de Deus. Então, deixa eu te apresentar aqui as 7 seções, as 7 subdivisões do capítulo 5, 6 e 7, que é onde nós encontramos a constituição básica, fundamental de todo o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino, não é uma plataforma desorganizada. Deus estabeleceu princípios para que, por meio desses princípios do seu reino, ele pudesse abençoar o seu povo, ele pudesse enriquecer o seu povo, ele pudesse compartilhar da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder sobre os seus filhos. Sobre os seus filhos. Então, é sobre isso que Deus trata em toda a sua justiça, em todas as leis que estruturam o seu reino. A ideia de Deus, quando estabelece leis no seu reino, não é exigir de você coisas que você não pode cumprir, não é isso. Deus faz isso para que, através da obediência a essas leis, ele possa suprir, prover, abençoar a sua vida espiritual, a sua vida em todos os âmbitos, em todas as áreas. Essa é a vontade de Deus. Mas existem princípios para que nós sejamos alcançados pelas bênçãos de Deus. Não basta apenas ser filho, e então, sendo filho, eu posso agora desfrutar de tudo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Entenda, enquanto for menino, o filho de nada difere do escravo. Ou seja, embora seja herdeiro de tudo, de nada pode desfrutar. Por quê? Não tem maturidade para isso. Então, a
constituição do reino, as leis do reino de Deus servem para isso, para gerar consciência de filho, para gerar em nós maturidade espiritual, para desfrutarmos todas as riquezas que são propostas por Deus no seu reino para cada um de nós. Quantas pessoas passam anos e anos da sua vida servindo a Deus a seu modo, a sua maneira, e pensam que assim fazendo está tudo certo, mas não está. Não é tão simples assim. Não é só porque eu sou filho, não é só porque eu sou crente, que agora Deus é obrigado a me abençoar em tudo. Para tudo existe princípios. Deus não faz nada sem princípio, muito menos sem propósito. Há um propósito para as ações, para as operações de Deus sobre a nossa vida. Então, veja bem, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, do versículo 3 até o versículo 12, nós temos aí a primeira seção da constituição do reino de Deus. A primeira subdivisão da constituição do reino de Deus, que vai tratar sobre as leis com respeito à natureza do povo do reino. Nesses versículos do capítulo 5, os versículos 3 ao 12 de Mateus, nós encontramos a primeira seção. Quando você lê esses versículos, você vai entender que aqui Deus não está cobrando prática de ninguém. Deus está apresentando qual é o caráter, qual é a natureza daqueles que são do reino de Deus. Olha como isso tem muito mais a ver com o que ser do que com o que fazer. A primeira coisa que Deus estabelece no seu reino, na sua constituição, não é o que você tem que fazer, não é o que você tem que praticar, é o que você tem que ser. Ele vai tratar com a tua natureza, com o teu caráter. Obviamente, essa primeira sessão vai falar de uma natureza espiritual, divina, a natureza de Deus que está impregnada em nós pelo Espírito Santo que recebemos ao entregar nossa vida a Jesus, ao crermos em Jesus. Nós recebemos em nosso espírito humano o Espírito de Deus para que o Espírito de Deus pudesse gerar em nós o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Então, a primeira coisa com a qual Deus se preocupa quando ele começa a tratar do seu reino e da sua justiça, das suas leis, dos seus princípios, é o que você deve ser e não o que você tem que fazer. E não o que você tem que fazer. Porque antes que Deus ele possa cumprir através de você promessas, por quê? Deus cumpre dois tipos de promessas. Ele cumpre promessas em você e cumpre promessas através de você. Mas Deus não fará nada através de mim sem antes ter feito em mim. Primeiro, ele vai transformar a nossa vida, ele vai trabalhar o nosso coração, ele vai mudar a nossa mentalidade e então, através de nós, ele vai começar a realizar coisas extraordinárias. Mas primeiro, ele vai trabalhar em nós. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto, a primeira seção e subdivisão da constituição do reino é justamente o que você é, o que você deve ser, como alguém que pertence ao reino de Deus e recebeu dentro de você a vida de Deus. A vida de Deus. Então, eu vou pontuar algumas coisas aqui, não vou me ater tanto a essa sessão, porque a ideia deste vídeo aqui é apresentar para você a constituição do reino e subdividi-la, né? Que está nos 3 capítulos que eu falei para você. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Então, a primeira subdivisão é as leis com respeito à natureza do povo do reino. O que você tem que ser, qual caráter você precisa carregar como alguém que pertence ao reino poderoso de Deus. Então, ele fala assim,
Por exemplo, capítulo 5 e o versículo de número 3. Versículo 5. Vamos para o versículo 5. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só, ele não está dizendo que bem-aventurado é quem pratica mansidão. Ele está falando que bem-aventurados são os mansos. Então, uma das características do caráter daqueles que são do reino de Deus é a mansidão. Ele é manso. Há uma diferença entre alguém que pratica mansidão e aquele que é manso. É manso. Então, quem é do reino é natural, de forma espiritual, ele ser manso. Porque os mansos herdarão a terra. Só os mansos herdarão a terra. O que significa ser manso em relação ao reino de Deus? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso significa não resistir à oposição do mundo. Olha só, não resistir à oposição do mundo, mas sofrê-la de bom grado. Também significa quando alguém discordar de você, quando alguém atacar você, quando alguém vier te ofendendo, quando alguém vier a ponto de rasgar você, você não resiste, você não revida na mesma moeda, você não paga na mesma moeda. Por quê? Porque você é manso. Ser manso é não revidar. Ser manso é não resistir. Ser manso é pagar o mal com o bem. E nunca pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. É quando alguém te persegue, alguém te calunia, alguém te afronta. E quando precisa de você, você serve essa pessoa como se nada tivesse acontecido. Você não joga na cara da pessoa o que ela fez contra você, tá? Você não vai ali de forma medíocre humilhar aquela pessoa, usando contra ela tudo que ela fez contra você e agora precisa de mim? Me perseguiu, me atacou, mentiu a meu respeito e agora precisa de mim? Que bonito, né? Não, isso não é mansidão. Isso é vingança. E a vingança a Deus pertence, Deus não se vinga dessa forma. Glória a Deus. Sabe como é que Deus se vinga dos teus inimigos? Deus não se vinga dos seus inimigos matando eles. Não é isso, não é assim que Deus faz. Deus se vinga dos teus inimigos fazendo-os precisar de você. Aí Deus faz isso, imagine se você negar, auxiliar alguém que constitui-se inimigo de você. Você desonra a Deus. Quando você nega o pão, nega a água para alguém que te perseguiu, porque te perseguiu, você desonra a Deus. Você quebra um princípio que tem na constituição do reino de Deus, que é ser manso. É não resistir ao mal. Sabe? A pessoa grita contra você, fala contra você, vem contra você com pedras, sabe? Com unhas e pedras, vem para poder destruir sua vida e você, em silêncio, calado, não diz nada. Só ouve. Só apenas ouve. Porque tudo que aquela pessoa quer e tudo que o diabo precisa é que você revide na mesma altura. E aí, a guerra não tem fim. Enquanto um revida à mesma altura ou até mais do que o outro, a guerra não tem fim. A inimizade não tem fim. Ela se estende. Mas quando você fica em silêncio, você não diz nada. Você até quer dizer, mas Deus não deixa você falar. Deus quer que você manifeste a mansidão que o Espírito Santo tem produzido dentro de você. É um desafio. É desafiador.
Mas não é impossível, ainda mais quando nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Entenda uma coisa, não é o mover que define que você tem o Espírito Santo. Não é isso que define que você tem o Espírito Santo. Não é, sabe, como você responde ao poder que vai definir se você tem ou não o Espírito Santo. É muito provável alguém pular, rodar, sabe, fazer muitas coisas pelo poder que se manifestou no lugar. Para alguém se mover de forma estranha, de forma poderosa, de forma estranha para alguns, mas de forma pentecostal, avivada, para alguém pular, saltar, não precisa da presença do Espírito Santo. É só o poder se manifestar. E cada um de nós teremos uma reação a esse poder. Isso não define que eu tenho ou não o Espírito Santo. O que define se eu tenho ou não o Espírito Santo é eu manifestar as virtudes do reino nas minhas reações, quando eu sou perseguido, caluniado, quando mentem ao meu respeito. Como você reage? É isso que define se você tem ou não o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Se você tem permitido ele agir dentro de você. É como você reage. Você reage com pedras ou você fica em silêncio? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Aí ele fala, versículo 7, pular para o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É dar a alguém o que ela não merece, mas ela precisa. Não merece, mas precisa. Te ofendeu, te machucou, te caluniou. Não merece seu perdão, mas precisa que você perdoe. Então você vai usar a misericórdia, você vai ser misericordioso. Olha o detalhe. Ser misericordioso é dar alguém o que não merece, mas precisa. Você não merecia ser salvo, nem ser perdoado por Deus, mas precisava disso. Então Deus foi misericordioso com cada um de nós, nos perdoou e nos deu a salvação. Quem somos nós para negar o nosso próximo perdão? Negar o nosso próximo a compaixão? Seja misericordioso, porque só pode desfrutar a misericórdia de Deus quem um dia plantou misericórdia. Mas quem não praticou misericórdia não pode jamais desfrutar a misericórdia de Deus. Deus só pode manifestar. Vou repetir. Deus só pode manifestar sua misericórdia sobre aqueles que foram misericordiosos com outras pessoas. Plante misericórdia e você vai colher misericórdia. E acredite, um dia, você vai precisar da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então não nega a ninguém a misericórdia de Deus. Não nega a ninguém a misericórdia que Deus colocou dentro de você. Ser misericordioso. Olha só, ele está falando sobre o que devemos ser e não do que devemos praticar. Porque se você for misericordioso, não haverá esforço para você praticar misericórdia. É natural do misericordioso estabelecer misericórdia. É natural do manso praticar mansidão. Aleluia. Você não tem que fazer para ser, você tem que ser para fazer. É isso que trata a primeira seção, primeira subdivisão da construção do reino. É o que você tem que ser para fazer, e não o que tem que fazer para ser. É uma transformação dentro de você. Ah, pastor, eu não consigo ser misericordioso. Não, você não consegue praticar misericórdia porque você não está deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de você.
Mas se você não plantar misericórdia, você não terá misericórdia de Deus quando você precisar. Deus não poderá manifestar na sua vida a misericórdia dele porque você não tem plantado misericórdia. Que Deus te abençoe. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as demais seções da Constituição do Reino de Deus. Falamos da primeira, as leis concernentes com respeito ao caráter, à natureza daqueles que são do reino. É o que trata o capítulo 5, versículo 3 ao 12 do Evangelho segundo Mateus. Que o Senhor possa enriquecer sua vida, que você possa compreender a palavra do Senhor e assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te cubra com seu sangue e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.